Boa noite, amigos do canal Conhecimento é Poder. Estamos entrando no ar e numa noite especial, porque nós vamos receber aqui o simpático escritor, doutor e tudo que os senhores imaginarem. Uma pessoa muito solícita atendeu o nosso pedido, né? Nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Estamos aqui com o doutor Ícaro Alves Alcântara. Seja bem-vindo ao canal Conhecimento é Poder, doutor. Pode falar. É um grande prazer estar com você aí, sabe, estar com todo mundo. E, assim, é muito bom a gente sintonizar com pessoas que tenham os mesmos conceitos ou conceitos parecidos e o mesmo ideal nobre de ajudar o próximo, né? Ainda mais num contexto onde a gente tem uma imprensa, uma mídia, que, assim, eu me arrisco a dizer que em mais de 80% não está comprometida com a verdade, mas sim com interesses quaisquer por aí. Então, admiro o seu trabalho, o seu canal, suas ideias e estamos juntos para ajudar. É isso aí. Doutor, antes da gente iniciar a nossa live, eu queria fazer uma pergunta de curioso. Quando eu vi o horário, já estava na hora de entrar no ar, então eu deixei para fazer ao vivo mesmo, acredito que não há problema nenhum. Como que os médicos, no caso o senhor, que é um doutor, está lidando com essa situação? Ou seja, agora não tem o consultório. Então, como que está fazendo essa interação com as pessoas que o senhor atende? Como que isso está funcionando numa época de isolamento? Bom, agora a telemedicina teve um impulsionamento por parte do governo, coisa que fizeram o possível para bloquear, mesmo em tempos onde a gente sabe que a maioria das pessoas prefere fazer à distância mesmo, né? A medicina brigou durante muito tempo, mas o exame físico é fundamental para a consulta médica. Não, o exame físico é uma parte importante, mas não é mais fundamental. E até pelas questões de muito homem atendendo mulher e vice-versa, questões envolvendo litígios, envolvendo denúncias fraudulentas e tudo, as pessoas começaram a ficar preocupadas com esse negócio de fazer o exame físico, a não ser que seja absolutamente necessário. Então, hoje em dia, a gente vê que a maioria das consultas médicas, ela já é feita mesmo, eu me arrisco a dizer que a maioria sem exame físico. Então, os conselhos viram que o médico também precisa sobreviver, né, também precisa trabalhar e que a população precisa de saúde mais do que nunca. Então, a telemedicina foi impulsionada e o Conselho de Medicina do Distrito Federal permitiu consulta online. Então, a mesma coisa que a consulta física, né, presencial, só que online sem o exame físico. Então, eu estou atendendo gente do Brasil e do mundo que estava doida para consultar comigo há um tempão, sabe? E que agora está consultando dessa forma. Agora, a gente tem as resistências de alguns profissionais, né, quanto a não saber mexer, não querer mexer, não querer uma forma não convencional, mas o que eu posso te dizer é que está à disposição de todos os médicos do país atender por telemedicina e alguns conselhos como o meu, uma consulta médica como a presencial, só que fazendo tudo à distância. E é assim que eu tenho atendido cada vez mais pacientes que estão se livrando dessas amarras, desses preconceitos, né? Eu quero só o presencial. Não, tem muita gente que está optando cada vez mais rápido e melhor pelo online, hoje em dia. E, por favor, para a nossa audiência conhecer o doutor melhor, descreva um pouco a despeito do seu lado profissional, quem é o senhor, qual é o seu trabalho, como o senhor desenvolve, para que a gente possa dar início, então, à nossa live. Vamos lá. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico formado pela UNB, que na minha época era a segunda melhor faculdade de medicina do país, mas o que faz um médico, na minha opinião, é o que ele estuda depois e como ele convive com os pacientes e as ideias que tem. Eu saí da faculdade querendo ser ortopedista ou médico do esporte de times, de atletas e tudo. Só que aí eu tomei 5 tiros num assalto no dia 23 de novembro de Meu 2001. Deus! Pois é. E eu escapei porque ou o vaso ruim não quebra, ou Deus, né, falou, deve ter uma missão para cumprir. E aí o que aconteceu? Eu mudei minha trajetória e resolvi fazer o tipo de medicina que me salvou, que é a medicina integrativa, abordagem ortomolecular em medicina, homeopatia, fitoterapia, modulação hormonal, melhorar os hábitos de vida. E é isso que eu faço no consultório atualmente há 20 anos. Eu ajudo as pessoas a entenderem aonde elas estão errando, como acertar, dou apoio ao processo e com formas convencionais e não convencionais, mas tudo com respaldo científico e medicina. Basicamente é isso que eu faço, é o segredo do sucesso.
Perfeito. Então, vamos dar início à nossa live e ao final da live nós vamos indicar alguns livros escritos pelo Dr. Ícaro, tenho certeza que vai ser de grande utilidade para todos. Nós vamos iniciar, doutor, fazendo algumas perguntas a respeito do sistema imunológico, que é esse o nosso tema hoje, né? Falar sobre o sistema imunológico. Quais as formas que o sistema imunológico pode ter o comportamento afetado? Mediante o cenário atual, isolamento, estresse, tudo isso. Como que pode ser afetado o sistema imunológico nos dias atuais? Eu preciso te parabenizar pelo set de perguntas, porque é um dos melhores que eu tenho respondido desde o começo da pandemia. Até porque eu tenho falado sobre imunidade com dezenas de pessoas, sabe? Mas você teve o cuidado de elaborar perguntas de uma relevância muito alta, eu agradeço. Muito Assim, obrigado. tanto que eu criei o icaro.med.br/imunidade, que é para ajudar as pessoas, é um mini curso gratuito para ajudar as pessoas a aprenderem o básico que elas precisam para a imunidade. Por quê? Ninguém está falando disso, Edson. Ninguém. Sim, Mas o que mais a gente pode fazer por nós mesmos agora, para termos certeza que estaremos na grande maioria que vai passar por essa pandemia como uma gripezinha, é melhorar nossa imunidade. E o que acontece? O comportamento do sistema imunológico foi feito para ser excelente junto ao funcionamento dos músculos e ossos e junto ao funcionamento do sistema nervoso, que são os 3 sistemas que mais gastam energia no organismo. Acontece que imunidade é a cereja do bolo. Você só vai ter uma imunidade top quando o seu organismo tem todas as condições melhores possíveis para funcionar. Senão, ele começa a fazer racionamento de recursos e energia e a sua imunidade cai. Então, responda a sua pergunta. Toda vez que faltar o básico para o seu organismo, sua imunidade cai. O que é o básico? Água de hora em hora mesmo sem sede, comer direito com qualidade, diminuindo carboidratos e melhorando gorduras, proteínas, fibras e água, e de preferência mais fontes vegetais orgânicas, dormir direito, coisa que as pessoas não dão importância, respirar direito de hora em hora, tomar consciência da respiração e melhorar a oxigenação, exercitar-se regularmente, pegar sol regularmente, direito, diminuir o estresse, cuidar da mente e do espírito, porque a gente afeta a imunidade através disso, otimizar os parâmetros de exames e eventuais alterações, compensar com um bom profissional de saúde regularmente. Isso é o que mais afeta o sistema imunológico, junto a intoxicações. E não é a falta de um remédio ou substância específica. doutor. Então eu vou aproveitar e emendar uma pergunta. Sim. Mas as pessoas usando máscaras afeta a respiração e as pessoas em isolamento não estão tomando sol regularmente como deveriam. Então, isso não é um pouco contraditório por parte da OMS mandar as pessoas usarem máscara, sabendo que isso afeta a saúde da pessoa e a imunidade, e inclusive também as pessoas isoladas tomando menos sol? Isso não é uma incoerência completa? Bastante, mas a gente tem visto que a OMS, nos últimos anos, tem tido muitos comportamentos incoerentes. E nessa pandemia, um dia o que é verdade, no outro dia é mentira, e a OMS ainda tem a coragem de ir a público, muitas vezes, falar uma terceira coisa. Eu nunca disse isso. Mas a internet não deixa mentir, né? Todo mundo salva o vídeo, o posicionamento, e fala, mas está aqui, ó, o vídeo onde você falou. Então, assim, é uma incoerência? É. Mas vamos lá, a máscara, ela é importante como mecanismo de barreira e que seja trocada toda vez que umedecer, você vai lá e lava, você toma as medidas adequadas e tudo, mas é um mecanismo de barreira, não vai melhorar a imunidade. Máscara não melhora a imunidade. Agora, Porque... Pode falar, sim, doutor. Pode falar. a segunda coisa que você falou do sol é uma incoerência mesmo. Vamos todo mundo para o lockdown. E se você for pego na rua, você está lascado. Uai, quer dizer que a pessoa não pode descer nem para ir para um lugar onde ela não vai estar aglomerada e pegar sol, sendo que todo ser vivo depende do sol, direto ou indiretamente, para viver dentro da Terra, né, na face da Terra. Então, assim, é uma incoerência sim. Mas do ponto de vista de barreira, o uso da máscara quando for sair de casa, ele é desejável por conta da transmissão via gotículas. Mas assim, volto a dizer que nós precisaríamos pegar isso logo para não achatar a curva.
sabe? Mas não dá para falar isso de forma muito disseminada num país onde o sistema de saúde não tinha preparo nem para o básico, trivial. Então, é uma situação de equilíbrio agora, né? A máscara é necessária para a gente poder voltar ao dia a dia. Mas sim, ela faz com que o ar fique viciado dentro do microambiente que é criado com uma potencial maior retenção de gás carbônico, que prejudicaria um pouco o sistema imunológico. E aí, quando surge um novo surto, as pessoas estão com a sua imunidade mais baixa, portanto, mais propensas a pegar um novo vírus, por exemplo, não é? Sim, Então, mas pode pode falar. falar, doutor. O que acontece, Edson, é que assim, a maioria, essa é uma verdade que toda vez que eu falo, eu sou muito criticado nas redes sociais, mas eu sei que você já concorda comigo. Eu vou traduzir aqui. A maioria das pessoas que está morrendo pelo Covid já estava em processo de adoecimento e, digamos assim, até de quase morte por hábitos de vida ruins ou doenças mais graves. Então, muitas vezes, o Covid, para a maioria dos que está matando, é a cereja de bolo. É aquela última coisa que apareceu num organismo que já estava debilitado, já estava portando várias doenças crônicas, já estava enfraquecido e vem e mata. O que a gente vê é que para a maioria das pessoas que minimamente têm hábitos razoáveis e não tem uma doença mais pesada, essa pessoa pega o Covid, desenvolve sintomas gripais, passa no máximo 14 dias mal, sabe? E depois ela se cura. Tem um médico que estava no front, amigo meu, que falou, eu fui testar porque eu estava lá no hospital e achei aquela gripe que eu tinha tido estranha, leve, mas estranha, e descobri que tive o Covid. Então, assim, o pânico é que está fazendo as pessoas deixarem de entender que o segredo agora é otimizar a imunidade. E que o otimizar a imunidade faz com que você não tenha que ter tanto pânico pela questão da máscara, do contágio, da curva, por aí vai. Não sei se isso indiretamente toca no assunto, né? Doutor, e tem um outro fator também. Os produtos têm agrotóxicos, têm químicas, nós temos as ondas eletromagnéticas, nós temos uma série de outras coisas que acontecem dentro do sistema que foi criada pela estrutura mundial de poder visando o enfraquecimento do sistema imunológico, visto que nós somos criaturas perfeitas, né? Nossa imunidade, nosso sistema imunológico é espetacular e se adapta a qualquer coisa e destrói qualquer coisa dentro do nosso organismo, foi feito pelo Criador, né? Então, agora, olha só, uma pergunta, para a gente voltar para a próxima pergunta. Eu tenho dito por base em pesquisa, tá ok? Até pedi para o senhor passar rapidamente, dar uma olhada na nossa playlist coronavírus, por quê? Olha o que acontece. A cepa étnica que foi colocada em Wuhan não é a mesma cepa étnica da Itália, que não é a mesma cepa étnica do Brasil. E isso eu estou falando com base em pesquisa, com material mostrando, não é a mesma cepa. Isso identificou para nós, que ficou claro depois, quando a gente descobriu a questão das chemtrails, foi achado esse vírus até em locais que não tinham nada a ver com os locais onde deveriam estar, vamos colocar assim, que isso foi distribuído sobre as pessoas, tá? Aí vai entrar em teoria da coincidência, mas não vamos entrar nesse aspecto. Eu quero entrar no aspecto do genoma específico. Houve um experimento feito por Israel de um ataque contra um grupo étnico específico iraquiano. Isso está na história, está registrado. Então, nós começamos a partir de lá, estudando essa questão de direcionamento étnico, de genótipo específico, porque cada pessoa possui uma coisa muito singular dentro da sua constituição biológica. Então, eu percebi ali que esse ataque estava sendo coordenado com cepas específicas. Então, eu lhe pergunto, falando em tribos, cada genótipo específico vai ter um sistema imunológico específico. Então, por isso, da dificuldade de se criar uma pandemia global que atinja todos os seres humanos, não é isso? Em parte, sim. A maior parte do sistema imunológico funciona de forma similar. Ou seja, todo mundo tem imunidade de barreira, todo mundo tem inflamação como mecanismo inflamatório, todo mundo tem a imunidade não específica, tá? A imunidade inata, e todo mundo tem a imunidade específico-adaptativa via anticorpos, ok? Mas o grau de eficácia e o potencial maior ou menor de resposta quanto a tipos específicos de invasão, isso aí tem uma influência étnica, tem uma influência cultural, influência da alimentação no local, influência do clima, influência do genoma
predominante naquele local e como ele responde, está adaptado ao redor. Então, a gente tem sim umas diferenças que ainda não foram quantificadas por estudos, se são muito grandes ou muito pequenas entre locais. Então, hoje em dia, coloca-se o entendimento hegemônico é de que os mecanismos imunológicos eles são bastante parecidos, mas a resposta codificada pela interação com o meio ambiente, com a epigenética, é que muda de maneira substancial, porque você tem a manifestação genética bem diferente de acordo com o meio ambiente em que o organismo está inserido, entendeu? Nós fizemos um vídeo sobre epigenética, né? Nós falamos sobre essa questão da alteração, né, da função biológica que é feita por esses elementos que eles colocam dentro do sistema para atingir o sistema imunológico, né? Fazer alterações. Muito obrigado, Gi, Aurélio Oficial. Muito obrigado pela adoção no Superchat. Nós falamos sobre isso. Nós já falamos aqui sobre neuroplasticidade, epigenética, neurociência. Nós já falamos um monte de coisa nesse canal. Muita coisa aqui. São quase 700 vídeos falando, analisando o sistema e fazendo as conexões, porque isso tudo é conectado, é uma coisa só. É um organismo só, né? Nós sabemos muito bem como eles trabalham em cima disso. Eu perguntei isso porque nós falamos várias vezes que essas cepas que eles tiraram dos morcegos, seja do Cazaquistão, de que raios que eles tiraram para fazer essa maldade com a humanidade, eles conseguiram nas biolabs, as 400 que eles têm por aí para mais, transformar geneticamente isso e criar essas cepas étnicas, né? Que a gente explicou isso no canal. Como alterações genéticas afetam o sistema imunológico? Só um minuto antes, deixa eu lhe falar uma coisa. Então, a somatória do isolamento que leva ao estresse, à ansiedade, e agora a falta dos alimentos, tudo isso vai deixar as pessoas muito mais suscetíveis a um ataque maior. O que me leva, doutor, a pensar na próxima onda. A próxima onda que eles podem vir a trazer sobre a humanidade é uma onda que vai justamente pegar esse momento que eles estão criando agora. O desemprego que leva à ansiedade, ao estresse, à fome, e isso enfraquecendo o sistema imunológico das pessoas numa grande quantidade que passam a ser afetadas por uma próxima onda viral, talvez um pouco mais potente ou mais potente, que vai causar um dano muito maior à sociedade humana, não é isso? Sem dúvida. A psiconeuroendócrino-imunologia explica como a psique afeta o sistema nervoso, que afeta o sistema endócrino de glândulas, que afeta a imunidade. Mas nesse termo a gente esqueceu de lembrar do seguinte: sim, o estresse é o principal fator que detona o sistema imunológico, mas a saúde intestinal também, já que quase 70% do sistema imunológico está ligado direta e indiretamente aos intestinos. Então, os alimentos mais ou menos nutritivos, mais ou menos intoxicados, eles podem ser grandes facilitadores ou sabotadores do sistema imunológico. Mas, além disso, tem outros 3 fatores ocultos que não são muito citados, que são os hábitos de vida, grau de intoxicação e hormônios. Então, assim, quando a gente deixa de considerar esse panorama, naturalmente a gente deixa a imunidade de lado e cria uma sociedade que fica esperando cadê o remédio, cadê a vacina, cadê um anticorpo específico, quando o maior poder para combater essa e qualquer pandemia está dentro de nós, fortalecendo o sistema imunológico. Então, realmente, quando você fluoreta a água, você clora a água excessivamente, você facilita o acesso a alimentos não orgânicos, em detrimento dos orgânicos, você intoxica o ambiente, você intoxica o ar, você coloca a maioria das coisas em plástico que libera bisfenol A, você intoxica por fluoreto, ou enriquece com fluoreto um monte de coisa, e aplica flúor na população e companhia. Quando você bota o pessoal como se fosse gado confinado, aumentando o estresse. Quando você faz com que a água esteja contaminada por dejetos de restos de remédios e tudo mais. Enfim, um monte de coisa que a gente poderia falar aqui. A televisão funcionando de manhã, de tarde, de noite, para a pessoa não dormir direito. O excesso de informações que não presta. Tudo isso dinamita a imunidade de qualquer pessoa. E muitas juram que só porque estão comendo saudavelmente, ou se exercitando, ou tomando água direito, estão top de linha, quando, na verdade, é o somatório de fatores que pode fazer uma pessoa ser pseudo-saudável, e assim com um sistema imunológico que não funciona. Então, antes de fazer a pergunta, eu vou lhe dizer que nós fizemos um vídeo no canal chamado Neuroplasticidade.
E o que você alimenta no seu cérebro é o que você colhe. Então, nós cansamos aqui, doutor, de dizer para a nossa audiência, para de ver vídeo ruim, para de ficar acompanhando mídia negativa, para de ficar vendo youtuber sensacionalista, alarmista, que só põe medo, que só põe isso para ganhar views. Para de assistir mídia podre, porque a sua neuroplasticidade, ela vai desenvolver sinapses em torno daquilo que você alimenta. Se a pessoa está alimentando medo e ansiedade na cabeça dela, se o tempo todo ela está alimentando um processo dentro da mente dela, esse cérebro vai desenvolver sinapses que vão levar ela a se tornar uma pessoa negativa, a uma pessoa que pode chegar até a vias de fato, porque o seu cérebro está sendo tão bombardeado com notícias ruins o dia inteiro. Então é o que eu canso de falar aqui no canal. Procura estudar sobre vivencialismo, procura ver vídeos sobre coisas naturais, sobre conservação de alimentos, procura estudar, fazer um curso sobre tecnologia, já que você não consegue vencer o processo, procura estudar meios de reativar os seus negócios, de procurar ensinar seus filhos, vai ler uma Bíblia, sei lá. Alimentar com coisas positivas, porque nós estamos cercados, eles estão cercando as pessoas desta forma. Você liga a televisão e ela está dando a seguinte mensagem: se suicida, se mata. Sim. Porque o mundo vai acabar, você não tem chance, para você acabou. Imagina os empresários, né, o que eles não estão vivendo, não é? Então, a gente dá esses conselhos, sabe? Por isso que a gente fez esse vídeo sobre neuroplasticidade, se os nossos amados moderadores puderem indicar, é uma coisa bem legal. Próxima pergunta, pode falar, doutor. Pois é, falando sobre programação neurolinguística, porque essa estratégia que você falou, ela é usada pelo jornalismo, pela imprensa ruim, né? Expor a pessoa maciçamente a conteúdo ruim para aquilo entrar, e a gente precisaria usar essa mesma ferramenta que eles estão usando para nos maltratar em nosso favor. Essa técnica da PNL chama-se exposição mental seletiva, ou seja, cerque-se de conteúdo bom para que aquilo inunde seu cérebro e mude a sua vida. Porque se você se cercar de conteúdo ruim, você pode começar como o Highlander, o Jedi. Não, isso não vai me atingir. Mas chega um momento que aquilo começa a entrar e daqui a pouco você está achando realmente o autoextermínio até uma opção, como o Edson bem falou. Então, use a exposição mental seletiva, é o nome da técnica. Cerque-se de vídeos bons, de áudios bons, de leituras boas, de podcasts bons, de acompanhar pessoas boas, de posts legais, e daqui a pouquinho você vai ver o quanto a sua cabeça fica mais edificante e conseguindo enxergar além da neblina e não se perdendo pela neblina, né? Só queria pontuar isso, porque isso acaba com a imunidade de uma pessoa. Perfeito, perfeito. Como alterações genéticas afetam o sistema imunológico? Bom, você tem tanto aquelas fragilidades imunológicas, que algumas podem ser herdadas dos seus pais e avós. A gente herda muito mais dos avós do que dos pais, sabia? É uma coisa bem interessante da genética, principalmente da avó. Isso é uma coisa bem interessante. Até porque a gente sabe que o DNA mitocondrial, ele vem principalmente pulando uma geração e da mulher, né? Ou seja, da avó. Mas, pulando isso, as alterações genéticas, elas podem ser as transgeracionais, que vão fazer você ser mais fraco ou mais forte em um determinado ponto. Não é sentença, é tendência. E a gente sabe hoje em dia que genética é no máximo 30% do que você manifesta. O resto é como você leva a sua vida, principalmente ao que você está se expondo de maneira voluntária, tá? Mas você tem as alterações genéticas que você causa nessa vida, que você causa no dia a dia. Ou seja, mudando a sua genética por cigarro, por bebida, por radiação eletromagnética, e o 5G está vindo aí com uma potência avassaladora, sabe? Com excesso de Bluetooth, com excesso de wireless, de micro-ondas, de pensamentos ruins, de alimentos ruins, de tóxicos, porque tudo isso pode funcionar como verdadeiras bombas que, uma vez atingindo o núcleo das suas células, podem fazer com que o RNA e principalmente o DNA, que é o nosso material genético hegemônico, ele sofra mutações. E por mais que nós tenhamos mecanismos eficazes de correção do DNA, muitas vezes esses mecanismos falham. E aí você pode ter tanto os tumores, quanto as mortes maciças de células, quanto, infelizmente, o sistema imunológico perdendo a função dele adequada. Então, basicamente, é por isso. E quando nós falamos sobre epigenética, nós mostramos que
o que eles produzem e o que eles desenvolvem, inclusive, eles estão utilizando a CRISPR-Cas9, que o senhor já deve ter ouvido falar, eles estão conseguindo desenvolver um trabalho para alterar a fita de DNA, depois alterar o RNA mensageiro e depois alterar os aminoácidos que vai alterar a função biológica. Então, esses caras, eles vêm pensando nessas coisas há muito tempo para eles chegarem nesse ponto da epigenética e de implementar processos que, inclusive, passam de geração a geração. Então, hoje, na hora na tarde, quando nós estávamos com a nossa correspondente da Alemanha, num bate-papo, inclusive, com o doutor André, da Bélgica, nós estávamos falando sobre isso, que eu disse assim para eles, que esse processo de mudança da sociedade, ela acontece de geração a geração. Por quê? Eles são pacientes. Isso não é um plano de 10 anos, isso é um plano de 100 anos. 200 anos, 300 anos, eles fizeram planos para ir implementando o que nós começamos a viver depois que foi fundada as Nações Unidas, é a execução do plano. Eles já tinham estudado tudo antes. Inclusive, doutor, eu alego e afirmo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a guerra em si foi pano de fundo. Os experimentos científicos que foram feitos nessa época, em todos os campos, foi extraordinariamente grande e mundial. Aconteceu nos Estados Unidos, no Japão, aconteceu na China, aconteceu na Alemanha, aconteceu em vários campos de concentração, em todo lugar, no mundo todo. Só que como tinha guerra, ninguém ligava para o que estava acontecendo nessa questão científica da ética. Que se dane a ética, as pessoas estavam morrendo na guerra, então a guerra era o foco, que é como eles fazem sempre, não é? Olha só, o vírus está sendo usado como pano de fundo para destruir a indústria, para destruir o comércio, para destruir o não essencial, que vai desde a indústria até a pessoa aqui na ponta. Eles consideraram todo esse pacote não essencial. Então, quer dizer, isso fica claro nas intenções deles quando eles desenvolvem esse processo de alterações, visando inclusive até o nosso DNA, né? Porque eles não querem deixar escapar nada. Não é isso, doutor? O plano é muito maior do que a gente contempla, né? Sem sombra de dúvida. E é um plano multifatorial. E assim, como está sendo executado há muito tempo, mudam os atores, mudam as ferramentas à medida que a tecnologia amplia, à medida que o acesso ao conhecimento aumenta, né? Mas a intenção básica de extermínio global e de seleção não natural, ela é mantida, né, Edson? Não tem o que falar, né? Não tenho o que falar. É segregação pura e o lado de lá, eles querem eliminar todo mundo. Nós estamos do lado de lá, então nós somos alvo desse processo. Como o metabolismo pode ser alterado? Metabolismo é uma palavra que significa sua velocidade e qualidade de funcionamento. Então, o que acontece? Toda vez que o metabolismo cair, a sua velocidade e qualidade de funcionamento de todos os sistemas cai, incluindo do imunológico. Então, tudo que faça o seu metabolismo cair vai diminuir sua imunidade. Ficar preso em casa, não se exercitar, não pegar sol, não estimular o gasto calórico, perder a vontade de fazer coisas, diversidade, exercitar o cérebro, não comer adequadamente, intoxicar-se, tudo isso, engordar, comer carboidrato demais, tudo isso diminui o metabolismo. Então, naturalmente, vai diminuir a qualidade e efetividade de funcionamento do sistema imunológico. E o contrário também acontece, mas mais como vitrine. Pode ter certeza que quando seu sistema imunológico não está funcionando bem, é porque todo o seu metabolismo em algum momento está comprometido. Ou ele está acelerado em alguns casos, como acontece, por exemplo, em muitos casos de autoimunidade, ou ele está, o metabolismo prejudicado como um todo. E muitas vezes o sistema imunológico é só a vitrine, é a luzinha que acende para você saber que algo não vai bem. Mas metabolismo e imunidade andam juntos. A forma de nutrir nossos corpos podem alterar o nosso sistema imunológico? Sem dúvida, sem dúvida. Basta a gente lembrar o seguinte, o principal, 80% do sistema imunológico é executado por um tecido específico chamado de MALT, Mucous Associated Lymphoid Tissue, tecido linfóide associado às mucosas, que são as portas de entrada no organismo. Mucosa auditiva, mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa bucal, mucosa vaginal, mucosa intestinal, por aí vai. Tá? 80% do MALT está localizado no GALT, que é Gut Associated Lymphoid Tissue, tecido linfóide associado aos intestinos. Resultado, aonde o alimento mais atua?
Nos intestinos, aonde a gente tem a maior parte do nosso sistema imunológico, vinculado aos intestinos. Então, o que você come todos os dias é o que mais afeta a sua imunidade, porque é ali nos intestinos que você vai fazer um sistema imunológico proporcional ou desproporcional, principalmente, se ele é excessivo ou em falta, se ele responde ao próprio ou não, se ele identifica erradamente células do próprio organismo como más ou não. Tudo isso tem a ver com, em primeiro lugar, a qualidade do ar que você respira, a suficiência e a água que você toma e a alimentação sua. Então, doutor, eu gostaria de aqui emendar uma pergunta. Por favor. Então, nesse caso, onde a estrutura mundial de poder está retirando do sistema, buscando fazer isso, né? Retirando a carne natural para colocar no lugar a carne sintética, o que acontece com uma pessoa quando ela se alimenta de carne sintética? E seguindo essa pergunta, o que acontece com ela quando ela se alimenta de alimentos transgênicos? Então, como eles estão substituindo todos os alimentos naturais por alimentos sintéticos e transgênicos, o que acontece com o ser humano quando ele se alimenta com coisas sintéticas ou transgênicas? A ideia é dar para a população a noção de suficiência de alimentos, quando, na verdade, junto a isso, está vindo uma insuficiência de nutrientes. Então, as pessoas são induzidas a comer maiores quantidades de um alimento que ou é tóxico, ou é inflamatório, ou é francamente menos nutritivo do que o seu similar natural. Naturalmente, quando você vai para uma alimentação que seja menos nutritiva, é como se você precisasse de 1.000 tijolos para construir uma parede, mas você fornece 800 tijolos para o pedreiro e fala, seu salário está garantido, mas se vira com os 800. Ele vai se virar, ele vai construir a sua parede, só que a sua parede vai ser mais fraca, menos funcional e menos confiável do que deveria. Entenderam a analogia? Resultado, toda vez que você entra no organismo com uma rotina menos saudável e menos nutritiva, naturalmente e muitas vezes potencialmente tóxica, você aumenta a carga tóxica e diminui a carga de nutrientes. E aí você passa a não ter energia e nutrientes necessários para reparo. E a gente tem lesões todos os dias que têm que ser reparadas durante o sono, por uma boa dieta. Aí complica. Quanto aos alimentos transgênicos, a verdade é que a humanidade ainda não sabe exatamente todo o mal que eles fazem por motivos muito simples. Primeiro que quem domina os transgênicos agora domina também os meios de tratamento, cura, que não interessa à indústria, né? É melhor que você seja um cliente eterno e não um curado. Sim. Controlam os mecanismos de distribuição e os mecanismos de esclarecimento da população em saúde. Resultado, eles não vão deixar passar para você que os transgênicos fazem muito mais mal do que a gente imagina e que existe uma zona escura ainda do que eles possam causar, que ainda tem um nexo causal muito fraco estabelecido a olhos vistos. Então, as pessoas veem muito sofrimento, mas não associam diretamente que possam ser causados pelos transgênicos, né? A gente precisa procurar fontes muito boas para poder ver isso fora da mídia convencional, que é habilmente paga e manipulada para não falar muito mal disso, já que hoje em dia mais de 50% dos alimentos produzidos em larga escala é de transgênicos ou processados, né? Hoje eles conseguiriam, através dos alimentos transgênicos e através de uma carne sintética, a CRISPR-Cas9 inclusa ou colocada dentro desses alimentos, ela entrando no corpo da pessoa, como é uma enzima programada, ela conseguiria entrar e cumprir essa função? Ou a CRISPR-Cas9 ela só cumpre a sua função se ela for colocada diretamente no organismo da pessoa? É só uma dúvida que eu tenho. Bom, eu não sei em relação à estrutura molecular dela, se seria destruída pelo ácido do estômago, por enzimas proteolíticas que a gente tem para a digestão e pelas DNases e RNases, né? Que são enzimas que nós temos para destruir material genético no nosso tubo digestivo, que não seja o nosso, justamente para impedir uma hipótese de conjugação de DNA ou RNA fora do corpo, né, estranho com o nosso. Agora, hoje em dia, principalmente quando você faz a inoculação por vírus, você tem como infectar maciçamente sistemas e até bactérias que poderiam cumprir esse papel de hospedeiro intermediário na infecção. Então, o que a gente sabe é que in vitro foi possível fazer isso. Em vivo, tem mecanismos muito específicos de inoculação para você tentar driblar
os mecanismos do sistema digestivo de combater isso. Mas aí falta-me conhecimento para saber se o grau de estabilidade dela seria o suficiente para burlar esses mecanismos gastrointestinais. Perfeito, doutor. Bom, continuando. O sistema imunológico enfraquece conforme envelhecemos? Sem dúvida, isso é uma coisa chamada imunossenescência. Inclusive, se você buscar na internet Ícaro imunossenescência, tem vídeo meu sobre isso também. Como tudo no organismo, tudo envelhece à medida que a gente... tudo diminui, enfraquece, né, à medida que a gente envelhece. Então, se a gente conseguisse melhorar os hábitos de vida à medida que envelhece, nós conseguiríamos até virtualmente parar o processo de envelhecimento, num cenário muito ideal. Mas a maioria das pessoas não melhora em todas as áreas como deveria. E aí a imunossenescência pega de jeito, principalmente pelo envelhecimento do timo, que é fundamental para a maturação e seleção dos linfócitos T, principalmente pelos mecanismos gastrointestinais, o envelhecimento do tubo gastrointestinal que acaba envelhecendo os sistemas básicos de apresentação de antígenos, de funcionamento da imunidade ligados aos intestinos, o envelhecimento das mucosas e a maior chance de geração de autoimunidade, doenças autoimunes. Então, sim, o sistema imunológico enfraquece com o envelhecimento quando a pessoa não melhora os hábitos de vida à medida que envelhece, que isso é que é a chave. É interessante uma colocação que eu gostaria de fazer para o doutor, que é o seguinte, eles acreditam na criatura que deu a eles a possibilidade de querer viver eternamente através da tecnologia, eles acreditam que o transhumanismo iria conduzi-los a isso. O que acontece é que existem outros fatores que envolvem a biologia humana e a própria característica humana que não permitem, pelo que a gente percebe. Por quê? Me parece que o corpo humano, ele até aceita que você coloque ali elementos eletrônicos, mas existem determinados locais do corpo humano que eles não conseguem fazer essa alteração em 100%, porque senão eles simplesmente conseguiriam criar uma criatura biológica, máquina, né? Máquina biológica, e assim dar realmente essa condição de ser humano viver para sempre. Mas me parece que o cérebro, por exemplo, normalmente rejeita qualquer coisa que seja, por exemplo, colocar um cérebro humano numa máquina, ou outros componentes do corpo humano que simplesmente rejeitam essa condição. Então, me parece que é mais uma coisa de ficção do que realidade, porque estudando até mesmo a questão do sistema imunológico, eu acredito que é quase, ou não, é totalmente impossível para eles conseguirem atingir o que eles querem, a vida eterna através do transhumanismo, porque o corpo humano simplesmente rejeita essa simbiose, não é assim? Existe uma grande possibilidade de ser isso mesmo, até porque, por enquanto, isso é hipótese, né? Sim. Essa hipótese de conseguir realizar. Por quê? A gente tem um sistema imunológico dentro do cérebro extremamente complexo, que só começou a ser estudado de 10 anos para cá, de forma mais pesada. Esse sistema imunológico está em constante conexão não só com a nossa atividade cerebral, que é única para cada ser humano, nos seus detalhes, mas também está em comunicação com o sistema imunológico do restante do corpo e dos intestinos. Então, o que acontece? Além disso, você tem um mecanismo de feedback que está o tempo inteiro acontecendo. O corpo está o tempo inteiro mandando para o cérebro estímulos de como ele está funcionando, localização espacial, frequência, sabe, ressonância. Então, a partir do momento que você tirasse abruptamente uma parte para colocar outra, esse mecanismo de feedback seria de forma bem radical alterado. E o cérebro naturalmente veria algo está errado com essa parte não é minha, e facilmente, hipoteticamente, estou dando uma de Eric von Däniken aqui, tá? Naturalmente, o cérebro mandaria comandos de rejeição dessa parte, ou do sistema imunológico e lá ver o que está acontecendo. Então, enquanto não se trabalhar com frequência e a harmonia de frequências, inclusive das partes cibernéticas que venham a ser substituídas, a taxa de rejeição possivelmente vai ser algo incompatível com a vida, sim. E aí, doutor, nós chegamos nas barreiras intermentes. As barreiras intermentes e a regulação da nossa frequência. Me parece
que a nossa frequência é regulada no cobre. E é interessante como, dentro desse processo, eles retiram o selênio, eles atacam o cobre do corpo, eles vão fazendo uma limpeza desse cobre, inclusive, e vão criando um desequilíbrio de frequência nos seres humanos, que vão transformando esses seres humanos. E é interessante que isso tudo acontece também em conjunto com o sistema imunológico. Então, quer dizer, existe, então, mesmo um ataque por parte dessa estrutura, com suas químicas, com seus agrotóxicos, com suas ondas eletromagnéticas, às nossas barreiras intermentes? Possivelmente sim, mas se você for conversar um, com 99 em cada 100 médicos, ele nunca ouviu falar do que é uma barreira intermente. Nunca Ele viu. não vai saber também que a nossa frequência principal de vida é do cobre, mas que você tem zinco, você tem cromo, que pode estar modulando mais ou menos de acordo com outras. Eu esqueci o outro elemento agora. Mas você Selênio, tem selênio, cobalto. exato. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem uma barreira intermentes sendo atacada, você vai ter uma dificuldade de geração de impulsos eletromagnéticos com a identidade daquele ser. E Exato. como cada célula foi programada para responder a uma frequência, a uma predominância que é vibracional, não é química, sabe? Dos elementos que ela tem. E esse equilíbrio da barreira intermente, tá, todo mundo tem uma predominância de cobre por ser humano, tudo bem. Mas você tem um equilíbrio muito discreto de vários outros minerais, que é uma coisa única. Nenhum outro ser humano vai ter igual ao seu, sabe? Teoricamente não tem. Então, vai ficar complicado de você conseguir replicar isso. E a estrutura cibernética, como é que você vai programá-la, já que não é um composto orgânico, a não ser que a gente vá extrapolar para compostos ciborgues bioeletromagnéticos, né? Bioorgânicos. Mas aí Já existe computadores biomecânicos, os biológicos, mas são computadores biológicos. Já existe, inclusive, armazenamento de dados em DNA, tanto sintético ok. quanto biológico. Então, como eles avançam nesse sentido, e é claro, aqui, eu sempre faço essa pequeno adendo, doutor, não acho estranho, mas o nosso criador, ele justamente entra para intervir na humanidade, para acabar com essa palhaçada feita por essa gente ruim, justamente porque ele não vai permitir que o ser humano consiga hibridação humana. Isso esquece. Porém, nós já estamos nesse processo. Porque, como eles estão conseguindo já mexer com as barreiras intermentes das pessoas, eles estão conseguindo fazer pequenas frações de alterações na nossa composição humana, porque existem as quimeras. Paralelo a Sim, isso, existe projeto de quimeras que estão sendo sim. feitos, está em andamento, isso é real, isso está acontecendo, clonagem, blá, 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 a gente sabe tudo isso, que parece ficção, mas é real, isso está acontecendo. Acontece nos subterrâneos, com as cobaias que eles vão pegando pelo mundo, a gente sabe disso, mas acontece. Então, é muito séria essa questão, né? Muito séria, realmente é bem complexa, mas é muito séria. Mas é interessante, né? Porque quando você fica analisando essa questão da frequência humana e todo o aparato humano em torno do sistema imunológico, é assim, é fácil dizer, é impossível eles conseguirem concretizar a mentira que foi dada para eles como promessa de vida eterna através da tecnologia. Eles simplesmente não conseguem ultrapassar determinadas barreiras relacionadas à biologia humana, certo? Cada organismo tem uma frequência básica a qual ele vai responder, que é daquele organismo como um todo. Só que cada órgão e cada sistema vai ter uma outra subfrequência. Então, isso é uma regência de orquestra, onde se faltar uma coisinha, o maestro é extremamente sincronizado, extremamente atento. Ele vai ver que algo está com problema. E esse maestro não é o cérebro, é a mente, que nem está no cérebro. O cérebro ele é um facilitador, né? Ele é um mecanismo da mente. Então, assim, graças a Deus, pelo que a gente pode ver agora, você conseguir simular numa máquina, ou mesmo numa estrutura de biocibernética dessas, você simular a frequência do organismo e simular as subfrequências para ela estar harmônica com o contexto é praticamente impossível. Eu só não digo que é impossível, Edson, porque eu não sou Deus e eu não sei todos os mistérios. Sem Mas eu diria dúvida. que é praticamente impossível, ainda bem. Ainda bem, com certeza. As infecções causadas pela baixa imunidade costumam ser mais comuns em crianças e idosos?
Excelente pergunta. Depende do tipo de infecção. Em geral, estes são os dois públicos mais complicados, porque a criança muito novinha, porque acredita-se que não tenha desenvolvido ainda uma imunidade top, depois que ela é um pouco mais velha, ela tem imunidade melhor do que um adulto, porque está nova, muita força vital e tudo. Ou o idoso pela imunossenescência. Mas para o Covid-19, a Covid-19, por exemplo, o SARS-CoV-2, isso não é verdade. Por quê? Como ele se liga a um receptor ACE2, que é muito específico, principalmente do epitélio pulmonar, também encontrado em rins, em outro lugar agora, se eu não me engano, coração, mas em pequena quantidade, a criança costuma apresentar esse receptor em menor quantidade. E aí, por conta disso, ela estaria menos sujeita. Então, eu acabei de dizer para você que, para a maioria das infecções que possam afetar o sistema imunológico, dos patógenos, sabe? Protozoários, fungos, parasitas em geral, vírus, bactérias e substâncias tóxicas, sim, crianças e idosos estão mais sob risco por conta da imaturidade do sistema imunológico ou imunossenescência, ok? Mas para aqueles vírus que tem um mecanismo muito específico de infecção, você tem que ver se aquele grupamento que está em risco, ele tem as proteínas ligadoras para o vírus ou para a bactéria ou não. Porque aí o mecanismo de se ter uma maior ou menor imunidade depende dessa ligação, entendeu? Compreendo, sim. Qual a importância das vitaminas e outros micronutrientes no organismo? É fundamental. Se a gente estiver falando de imunidade, o selênio é fundamental para a imunidade, o zinco também, a vitamina C, a vitamina A, vitamina E, vitamina D de dado, complexo B como cofator de quase todas as reações químicas no organismo, desde produção de sangue a produção de neurotransmissores e hormônios, sabe? Você tem o magnésio, que a maioria das pessoas tem carência, e que é um mineral que a maioria de nós deveria procurar um jeito de avaliar e repor, porque a maioria de nós tem carência de magnésio. O que mais leva à carência de magnésio? Excesso de consumo de carboidratos, excesso de toxinas e excesso de estresse. Diga-me, Edson, a maioria da população não tem um desses fatores, pelo menos? Sim. Pois é, aí tá aí. Então, assim, outra coisa é o cálcio também, que tem muita carência, mas as pessoas repõem muito cálcio sem magnésio. Então, a reposição inadequada também piora mais ainda os sistemas. Então, assim, quando você não repõe adequadamente, seja da dieta, seja de suplementação ou ambos, você está deixando faltar material de construção para o organismo. E sem material de construção, você não constrói nem repara nada. Resultado, você pega a máquina perfeita que Deus nos deu e sabota porque não dá condições mínimas de funcionamento. E o que acontece então quando a pessoa toma vitamina C sintética, aquela que ela vai lá e compra na farmácia? Qual é o efeito que essa vitamina sintética vai ter no corpo, se é que o corpo assimila algo sintético? Bom, graças a Deus a gente tem um potencial chamado de organicização, né? Então a gente tem a capacidade de organicizar compostos inorgânicos que nós tomemos. Por exemplo, o iodo, você pode repor com o Lugol, que é o iodeto de potássio, e o iodo ressublimado. Os dois são fontes inorgânicas de iodo, mas dentro do organismo você tem como, em parte, e depende da saúde do organismo, transformar compostos inorgânicos, colocar uma vibração orgânica neles. O problema é que esse potencial ele é limitado, principalmente naquela pessoa que está com a saúde em algum grau debilitado. Então, quando você coloca uma vitamina C exclusivamente inorgânica, a primeira coisa que você faz é aumentar a eliminação dela, porque o organismo olha e fala, tudo bem, é vitamina C, eu reconheço a molécula, mas a vibração energética dela não é compatível. Então eu vou organizar o tanto que der e o resto eu vou jogar fora. E aí essa sobrecarga sai nos rins, aumentando a chance de cálculo, de pedras, você acaba não aproveitando adequadamente, ela entra com corantes, mas assim, infelizmente eu sou obrigado a falar para a pessoa que vive no dia a dia corrido que melhor do que você ter uma carência de vitamina C, se você não tem como colocar fonte orgânica, é pelo menos tomar inorgânica. Mas é claro que a fonte orgânica é insuperável, né, Edson? Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Qual a importância do repouso, do sono, para o sistema imunológico? O sono é o período durante o qual a gente repara o organismo das lesões do dia
e prepara-o para o dia seguinte, através da recuperação dos tecidos, de jogar fora os dejetos, produção de hormônios e neurotransmissores, e Harvard divulgou a existência do sistema gliolinfático em 2012. Se divulgou em 2012 é porque já estudava há muito tempo, né? E esse é o sistema de limpeza do cérebro. E ele funciona basicamente durante a noite, durante o sono. Então, acredite, a gente não limpa nada, principalmente o cérebro e o próprio sistema imunológico, se não dorme direito. Uma doutora chinesa, nós temos um vídeo aqui no canal, né? Era da época do jornal Non, que a gente tinha sobre a Non. E aí o que acontece? Lá mostrava que uma doutora chinesa, ela estava estudando o cérebro e estudando, eu esqueci agora, esqueci, doutor, alguma coisa, hipocampo não, é outro nome. Ele estava estudando uma região do nosso cérebro, Hipotálamo. Hipotálamo, exatamente. Ok. Que tem as sensações, que tem um monte de coisa ali, para, através da luz, ligar e desligar. Eles têm uma certa obsessão, tanto pelo nosso DNA, quanto pelo cérebro, no sentido de obter informações direto do cérebro da pessoa. Porque eles querem e precisam acessar essas informações, inclusive sonhos, controlar, inclusive, a memória recente da pessoa. Tem uma série de estudos que estão sendo feitos nesse sentido. Então, eu lhe pergunto, o senhor chegou a ver alguma coisa sobre isso, dessa chinesa, que ela tenta controlar o sono e de forma a ligar e desligar uma pessoa como se fosse um interruptor? Dessa chinesa especificamente, não, desculpe. Mas hoje em dia a gente sabe que você consegue entrar com informações no cérebro através de áudio, através de vídeo, ou seja, luz, e consegue entrar até com cheiros. A gente sabe que lojas de departamento já têm utilizado músicas para determinar fins específicos de aumento de consumo, de aumento de necessidade. Sim. E emoções para quem está dentro de uma loja, inclusive sons ocultos, que nunca eles vão confessar. A gente sabe que a Mercedes-Benz, que a Audi, tem dispositivos no carro que abafam sons. A gente sabe que hoje em dia você consegue, através de luzes específicas, codificar emoções, sentimentos numa pessoa, e que pelo monitoramento de ondas cerebrais atualmente, você consegue construir padrões cerebrais rudimentares, você consegue saber mais ou menos o que a pessoa está pensando. Então, assim, eu não conheço o trabalho dessa chinesa, mas te digo que é perfeitamente possível atualmente você usar as vias de saída ao contrário e reprogramar através das vias de entrada. A psicologia usa o brain spotting e o EMDR, por exemplo, para, através de posicionamentos do olho específicos, dar o input de informações para o cérebro. Então, é perfeitamente possível. Nós tivemos um vídeo no canal chamado Alterando a Genética Humana, das chemtrails, sobre o estudo da doença de Morgellons, a questão das fibras, né, que entram no corpo das pessoas e o desenvolvimento de cristais fotônicos dentro da pessoa. Então, há 3 anos e meio atrás, nós mostrávamos que existe a intenção deles de criar dentro das pessoas um sistema piezoelétrico para responder às ações. Então, tipo, eu envio uma onda eletromagnética e eu respondo a essas ondas enviando dados. E é interessante como eles têm essa coisa de transformar os seres humanos em antenas, né? De forma a torná-lo parte da engenharia tecnocrática, como se a gente fosse uma coisa só. Isso daí é obsessão deles também. A fadiga mental... Pode falar, doutor. Antena nós já somos, né? Eles Sim. querem que sejamos, são os receptores perfeitos, porque quando você quebra as barreiras, você pode broadcast, né? Você pode transmitir o que você quiser. A pessoa vai captar, executar, e é o melhor escravo possível, porque é aquele que executa achando que é um pensamento dele, que está exercendo o livre-arbítrio e com um grau de prazer. Isso é muito ardiloso, né? Sim, porque dentro do processo das chemtrails, eu estudei profundamente as chemtrails, e para o senhor ter uma base, os materiais das chemtrails, os 50 metais lá, entre os 50 metais que nós respiramos, muitos deles são semicondutores, condutores elétricos, e aí você pensa, por que nós estamos respirando isso, não é? Mas é claro, é óbvio, se você quer criar um sistema piezoelétrico dentro de uma pessoa, conectada a sistema nervoso, que conecta ao nosso cérebro, então você começa a criar uma conexão externa, ou seja, é um wireless.
transforma a gente Sim. em wireless. Eu entro na tua mente através das ondas específicas, de uma faixa de frequência específica, eu capto a informação que está lá, retiro essa informação, porque a engenharia sua, a sua frequência sendo alterada, a sua composição sendo alterada, e é inclusive, doutor, é interessante que os componentes que nós respiramos nas chemtrails, elas atacam nossas barreiras intermentes para substituir o cobre. Então, quer dizer, é uma engenharia tão demoníaca e tão maluca que se você conversa com uma pessoa comum, ela acha que você é louco. Não tem como Sim. você explicar para uma pessoa comum que não entende isso, que nós estamos sendo alterados quanto seres humanos, não é? Sim, no final das contas, você acaba. A gente precisa impregnar o organismo com as substâncias para construir essa antena e esse receptor dentro de nós. E se você puder melhorar o patrimônio da pessoa para funcionar melhor como essa antena e receptor, ótimo. E qual a melhor via quais as melhores vias para entrar, se não pela água, se não pela alimentação e pelo ar, que a pessoa pode parar de tomar água e de comer, mas respirar ela está a todo momento, né? Então, assim, mais do que construir a antena e fazer a continuidade com o meio, eu acredito que a impregnação seja excelente. Se você fizesse uma medida dentro das células da maioria das pessoas, uma pessoa que viveu os seus 60, 70, 80 anos, você ficaria sem nenhuma desintoxicação adequada, você ficaria surpreso com o patrimônio dielétrico que ela construiu dentro dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. A fadiga mental pode causar problemas no sistema imunológico, aí vai entrar a ansiedade, o estresse e tudo isso que a mídia está causando em cima das pessoas, com essa histeria que eles estão criando, e fora as redes sociais, youtubers, zap, etc, 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 que leva as pessoas a entrar num processo de fadiga mental absurda, né? Exato. Se você não pode destruir uma máquina roubando a energia dela, hiperenergize a máquina, que ela começa a funcionar numa vibração tão rápida que ela se destrói. Chega um momento que você tem um hiperconsumo dos circuitos, da capacidade de absorção, da capacidade de emissão e tudo. E assim, a gente já respondeu essa, né? Psiconeuroendócrina e imunologia. A partir do Sim, momento que a mente está fadigada, ela é o centro de controle. O sistema exato. imunológico vai refletir essa fadiga e vai ser capaz de responder inadequadamente ou de forma insuficiente a qualquer estímulo externo. Então, a fadiga mental, ela não só causa, como é um dos principais fatores causais de problemas para o sistema imunológico. E as pessoas não se tocam disso, Edson, porque não é físico, né? Não é físico, então ela não. Por isso da neuroplasticidade que nós indicamos no começo do vídeo, se você não viu, acesse esse link, estude essa questão neuroplasticidade, porque é importante você entender o que você alimenta o seu cérebro. Se você continuar insistindo em alimentar o seu cérebro com coisas ruins, notícias ruins, com material ruim, com vídeo ruim, com tudo ruim, você está pegando uma arma e atirando na sua própria mente, porque Sim. não tem o que fazer. Guto Lopes, muito obrigado por se tornar membro do canal Conhecimento Médio. Muito obrigado pelo apoio ao canal Conhecimento é Poder. Uma gripe mal curada pode ser um grande risco à saúde? Sem dúvida. Toda gripe mal curada, ela vai se transformar em sinusite. Ela vai virar uma infecção crônica ali dentro dos seios da face. E toda infecção crônica vai levar a uma inflamação crônica, consumindo recursos, hiperinflamando, e levando a uma ativação do sistema imunológico ali de fundo, consumindo recursos ali 5% da máquina, 10% da máquina que deveria ser gasto de forma produtiva com outras coisas, uma desintoxicação, um processamento mental, uma performance muscular, um repouso. Então, com certeza, isso vai acontecer. Perfeito, doutor. Bom, sobre ansiedade e estresse nós já falamos. Agora, essa palavra é nova para mim, então só para me entender. Otites são sinais de alertas fornecidos por nossos corpos? Otite significa inflamação dos condutos auditivos. Você tem a otite externa, média e interna. A externa é aquela otite que você tem até o tímpano, tá? Quando afeta o tímpano e os ossinhos, é média. Daí para dentro é otite interna. Então, o que acontece? A inflamação de qualquer parte do corpo é um sinal de alerta. A otite é um sinal de alerta tanto quanto a sinusite, a faringite, a rinite.
mas eu me arriscaria a te dizer que tem outros 2 sinais de alerta que são bastante importantes, e as pessoas, 3, são bastante importantes e as pessoas não se tocam, que são a colite, né, a inflamação dos intestinos, intestino grosso, né, a gastrite do estômago, que é muito banalizada por aí, certo? E a própria sinusite, que é bastante comum também. Aí a gente tem as outras ites. Toda ite é um sinal de alerta, Edson. Todas elas. E Porque todo ite é ismo, inflamação. e todo ismo do sistema também é um sinal de alerta. Exato, Só todo isso é um processo também ali. é um processo só de dividir as pessoas. É. A amigdalite é outro sinal de perigo de nossa baixa imunidade? Aquela amidalite, 1, 2 vezes por ano, que, por exemplo, todo mundo aqui em Brasília tem, por conta da questão de ser muito seco, transição, entrada na temporada mais seca, saída da temporada mais seca, muitas vezes é asséptica, não é infecciosa, muitas vezes é autolimitada, dá um incômodozinho, mas nem precisa de antibiótico e tudo, ela não chega a ser um sinal de baixa imunidade, porque tem muito a ver com uma mudança muito drástica do ambiente. Mas se o padrão se repete com frequência, pode ver que tem alguma coisa errada com o sistema imunológico, sem dúvida, para toda IT. Então, ok. 55,7% das mulheres terão pelo menos um quadro de candidíase vulvovaginal na vida. Quais os cuidados necessários para tratar de forma correta este problema? Pois é, o que acontece é que a cândida é um fungo de fácil infecção, a gente infecta pela boca, no beijo, bebendo no copo de uma pessoa que esteja muito infectada e também pela relação sexual, certo? Só que a cândida, uma vez no organismo, ela é muito resistente e nós passamos as últimas décadas tornando-a mais resistente ainda. Por quê? Porque ela adora açúcar e a nossa sociedade, desde a década de 50, vive na base do açúcar, principalmente. Então, isso faz com que a cândida se torne cada vez mais forte. E a cândida é um fungo oportunista que vai... muitas vezes, quando a imunidade cai, aquela mulher que costuma ter uma candidíase crônica, minha imunidade caiu porque a cândida voltou. A verdade, então, é que as pessoas consomem carboidratos demais, andam por aí com uma imunidade péssima, tá? Isso aí também é muito comum. Ou então, elas não curaram direito a cândida, ou então estão se reinfectando, ou estão submetidas a um mega estresse crônico. Enquanto não resolver isso, a cândida fica voltando. Em alguns casos, ela pode causar lesões pré-malignas. Não é tão comum, tá? A maioria das mulheres passa períodos da vida infectada pela cândida. Mas seguindo esses 5 conselhos básicos aí, a cândida vai embora, sim. Perfeito. Bom, eu gostaria doutor, de apresentar aqui alguns livros que o senhor escreveu e o senhor falasse um pouco sobre cada um desses livros, por favor. Aqui nós temos o Manual da Saúde Definitiva. Sim, esse livro foi escrito por mim em 2018 com a editora Vital Pandorga. E esse livro é a síntese do que está gratuitamente no icaro.med.br/saúde. Uai, Ícaro, mas você está dizendo que o conteúdo do livro está gratuitamente lá? Sim, só que lá está em 20 a 30 horas de vídeos e textos. E hoje em dia que as pessoas querem uma coisa mais sintética para começar, o livro oferece a oportunidade de, depois de algumas horas, você ver o resumo do que é mais importante para recuperar, manter e melhorar a saúde. E eu falo dele lá no icaro.med.br/livros, que eu dou várias dicas lá. 11 hábitos em 11 semanas. Meu livro de 2015, voltado principalmente para ensinar o que mais é importante para a saúde das pessoas, que é melhorar os seus hábitos de vida, seu estilo de vida, que é o que eu explico em detalhes no icaro.med.br/12 passos. Posso falar do último livro que não está aí? Pode. Eu não achei, doutor, esse outro livro. Eu procurei, mas não achei. Ah, sem problema. É porque ele está saindo agora. É o Gigi e as Descobertas Saudáveis. Legal. Eu notei que o público infantil é um público que, quando aprende, chega em casa e questiona mesmo. Papai, eu aprendi tal coisa. Mamãe, eu aprendi tal coisa. Então, Gigi é o apelido carinhoso da minha filha, que chama-se Giovana. Então, eu criei um livro onde eu não estou com nenhum aqui agora, eu teria que levantar para buscar, mas está na internet, Gigi e as Descobertas Saudáveis. Então, é um livro que é para o público infantil, ensinando a importância de hábitos saudáveis de vida como a base para ter saúde. Vale a pena. É o livro desse ano.
Não, doutor, e nós vamos lançar agora, no domingo que vem, o nosso site, né? Ele vai ter toda uma plataforma e eu espero que depois desse lançamento o senhor volte aqui conosco, porque aí o senhor pode, inclusive, apresentar isso já direto no nosso portal, que vai ter todo esse material lá e vai ser bem legal. Esse você tem carência de potássio e não sabe, é um livro ou é um artigo que o senhor escreveu no seu site? É um artigo. Eu tenho Hum, esse formato para o zinco, para o magnésio, né, para legal. vários outros, para a vitamina D de dado. Então, esse aí é um link para esse específico do potássio. Se quiser ir para a vitamina D, por exemplo, icaro.med.br/vitamina D. E, por aí, e assim vai. Legal. Aqui, olha, tá o site do doutor, tá ok? www.icaro.med.br/potássio, tá ok? E nós temos aqui, esse aqui seria o seu aplicativo? Pois é, essa é a página principal do meu novo site. Eu quis botar na forma Ah, de ícone para a pessoa poder entrar e ver o tanto de coisa que tem e ela clicar especificamente no que ela quer. Eu pretendo em breve que as laterais sejam melhor utilizadas para mostrar tipo o último post e o último vídeo que as pessoas mais se interessam. Mas isso eu ainda ok. estou vendo com o designer. Designer, está sendo mudado agora. Perfeito. Doutor, eu pretendo, depois, um pouquinho de tempo, entrar em contato com o senhor, convidá-lo para vir aqui para o nosso canal, fazer parte da nossa equipe, no sentido que nossos correspondentes, eles fazem um vídeo e de 1 hora por semana. Eu acho que seria uma coisa legal, porque o pessoal aqui gostou muito das suas palavras, gostou muito do Obrigado. seu entendimento e conhecimento, e o senhor também aqui não seria estranho, porque você sabe, tem o mesmo conhecimento que o nosso, né? Mais específico, inclusive, na sua área, que é uma coisa extremamente importante. Então, já vou deixar o convite feito. Assim que nós lançarmos o site, nós vamos voltar a entrar em contato com o senhor e vamos conversar. Se o senhor achar interessante, a gente gostaria muito de tê-lo aqui na nossa plataforma do canal Conhecimento é Poder, que está crescendo bastante. Nós temos hoje quase 20 correspondentes no Brasil e no exterior. Então, está sendo um trabalho muito legal. Agora, às 21 horas, inclusive, nós temos a nossa correspondente dos Estados Unidos com uma convidada, a Maria Amélia, de Massachusetts, que vai estar conosco. Então, toda a audiência já está convidada para a live das 21 horas. Doutor, então eu gostaria de deixar o convite aqui já feito e depois, quando a gente lançar o nosso website, chamar o senhor para que o senhor, de repente, ouça a nossa proposta e venha fazer parte aqui do nosso time, que vai ser muito legal. Desde já eu agradeço pela proposta que é honrosa, tá? E tenho interesse sim. Vamos conversar depois para ver direitinho a proposta e ver se eu dou conta também de atender a demanda, né? Por conta da agenda, dos outros compromissos, mas Sim, interesse eu tenho sim e estabeleça esse compromisso com a sua audiência. Não garanto que possa fazer uma vez por semana, mas meu interesse é estarmos juntos daqui para frente. Vamos ver a periodicidade, sim. então tá perfeito. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer, espero que o senhor tenha gostado de estar aqui conosco, com a nossa audiência. Muito obrigado por o senhor ter disponibilizado, né, um tempo da sua agenda para estar aqui conversando com a gente, e gostaria que o senhor desse as considerações finais para a gente encerrar a nossa live. Eu é que agradeço pela oportunidade, né? Eu fui contatado por vocês para poder conversar e quanto mais eu assisto vídeos do canal, mais eu gosto do material por ver uma sintonia quase maior que 80% com todo o material, né? E eu agradeço muito, porque conhecimento realmente é poder. E quando você encontra uma fonte compatível, aquilo parece que flui de forma melhor e faz bem escutar. Foi super agradável ter esse tempo com você e eu espero que esse vídeo ajude a abrir a cabeça e melhorar o padrão mental e o padrão de funcionamento da imunidade, do corpo como um todo, de todo mundo que assista. E queria deixar 3 links para vocês. Sim. Primeiro é o icaro.med.br, o site geral, tá? Para vocês poderem entrar em contato comigo, marcar consulta se quiserem, assistir os materiais que tem lá, ver sobre os livros, deixar o link dos livros, que é o icaro.med.br/livros, e deixar para vocês o icaro.med.br/imunidade, tá? Que é o principal link para boa parte da discussão do assunto que a gente teve hoje aqui na live. E lembrando que esse /DR Icaro Alves é porque eu estou no youtube.com/DR Icaro Alves, instagram.com/DR Icaro Alves, facebook.com/DR Icaro Alves e por aí por diante. Obrigado pela oportunidade, Edson, de coração.
Imagina, que isso, doutor. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Bom, senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta às 21 horas com a nossa super simpática correspondente internacional nos Estados Unidos, Giulia Minelli, com a nossa convidada ainda mais especial, Maria Amélia de Massachusetts. Muito chique, não é? Mas ela vai falar coisas e os senhores vão ver imagens que vai ser incrível, porque é os Estados Unidos, mas você vai achar que não é os Estados Unidos. A coisa lá tá ficando muito esquisita e não vai ser diferente em todos os lugares do mundo. Infelizmente, nós vamos ter que orar ao Criador para receber proteção, porque não vai ser fácil para ninguém. Doutor, eu só vou pedir um segundo para a gente encerrar a live, para me despedir de você depois em off e a gente então seguir, tá ok? Bom, senhores, que nosso Criador Jeová fique com todos, seu Filho Jesus. Nos encontramos às 21 horas com Giulia Minelli, já, desde já. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e até a próxima.